Queridos, eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e peço que você abra também o seu para receber aquele direcionamento que Deus tem para a sua vida, amém? O título da mensagem dessa noite diz sobre ajuste sua perspectiva. Ajuste sua perspectiva. Para tanto, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 3. Josué, no capítulo 3. No versículo 1 até o 5 apenas, nós vamos ler esse texto. Nos diz assim a palavra de Deus: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo: quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes, levitas, carregando a arca, saiam das suas posições, sigam-na e mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, porque vocês nunca passaram por lá. E Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Vamos ler juntos essa parte final, vamos lá? Santifiquem-se, pois amanhã, amém? O Senhor fará maravilhas entre vocês. Se preparem, santifiquem-se, faça a sua parte, porque Deus está preparando algo maravilhoso à frente. Quantos creem nisso? Deus está preparando algo grandioso para a sua vida. Deus está preparando para você. Antes de entrar propriamente neste texto, eu queria fazer um background, queria fazer um plano de fundo dessa realidade do povo de Israel e do momento que eles viviam. Nós estamos aqui falando de um povo, do povo do Senhor, do povo de Israel, em um momento anterior à entrada na terra de Canaã, na terra que o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, a terra prometida. Eles estavam nos momentos finais, a poucos passos de entrarem na terra da promessa. Eles estavam ali acampados nas planícies de Moabe, prontos. À frente estava o Jordão, do outro lado a tão esperada terra prometida. Mas eu queria que você se lembrasse que este povo, ele permaneceu escravizado durante 400 anos no Egito. 400 anos onde eles perderam a sua vontade, onde eles perderam perspectiva de futuro, e tudo que tinham à sua frente era uma realidade de sofrimento e de opressão. Deus então levanta um libertador, Deus levanta Moisés, o homem de Deus, para libertar o seu povo do sofrimento que era imputado a essa nação. Êxodo capítulo 3, versículo 7, destaca: diz o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Eu queria que você entendesse e nessa noite tentasse visualizar pelos olhos do povo de Israel que estava no cativeiro do Egito. Durante 400 anos eles não tiveram manifestações divinas, eles não tiveram intervenções sobrenaturais de Deus durante 400 anos. E eu não sei se você concorda comigo, mas 400 anos é muito tempo. 400 anos sem ver a mão de Deus, 400 anos só vendo sofrimento, 400 anos só vendo dor, opressão. Quem sabe, quando as pragas do Egito, que foram intervenções divinas para proporcionar a libertação do povo do cativeiro, quem sabe esse povo que só via o sofrimento, que só via dor, que não tinha perspectiva de futuro, como será que eles perceberam essas pragas? Será que de pronto caiu a ficha e eles entenderam, isso aí é a mão de Deus, é Deus agindo? Ou eles olharam para uma realidade e disseram: ei, só está piorando as coisas. Antes nós só éramos escravos, agora está acontecendo um monte de praga e um monte de coisa ruim está acontecendo, a coisa só está piorando para o nosso lado. Como você acha que eles viram? Como que vocês acham que eles viram
o ato de libertação e chegando até de frente do Mar Vermelho e tendo ao seu encalço o exército mais poderoso da terra, será que eles olharam para aquilo sabendo que era um ato da intervenção de Deus, ou pensaram: nós saímos da frigideira para cair na fogueira, saímos de um problema para cair em outro ainda pior? Como será que eles olharam? Como era a perspectiva? Eu estou inferindo ao texto, tentando julgar o que estava no íntimo do coração deles. Talvez, a meu ver, o primeiro ato que foi entendido pelo povo como uma intervenção milagrosa e divina foi propriamente dita a travessia do mar. Sim, quando atravessaram o mar, parede de água de um lado, parede de água do outro, ali eles perceberam: ei, é o Senhor que está fazendo isso, Deus está nos livrando, Deus está nos dando uma chance. Mas ainda assim, depois de chegarem ao outro lado, eles percorreram um deserto, onde passaram fome, onde tiveram sede, e novamente em seus corações, será que a dúvida não, e as incertezas não pairaram em suas mentes? Quem sabe você se lembra também que quando Moisés desce do Sinai, Moisés encontra esse povo em um grande ato de adoração a um Deus estranho. Por que faziam isso? Será que talvez não o fizeram porque ainda não tinham uma convicção de quem de fato os estava guiando e livrando? Eu queria que você pensasse que durante 400 anos aquele povo não viu a mão de Deus, e agora eles estão vendo toda uma geração caindo no deserto, exceto a geração que acompanhou Josué e Caleb, foram liderados por Josué e Caleb. Diz as escrituras sagradas que toda uma geração pereceu no deserto. Querido, eles saíram da escravidão para ver morte e destruição no deserto, saíram do Egito e saíram do Mar Vermelho para caírem no deserto, onde viram seus pais morrerem, e quem sabe ainda não entendiam a mão de Deus que os estava guiando. Qual perspectiva que vocês acham que eles tinham para o futuro? Diante do que lhes falei, diante desse cenário que compreende um pouco da história deste povo no período, como será que eles olhavam para o futuro? E agora, irmãos, neste texto que nós lemos aqui, eles estão acampados nas planícies de Moabe, tendo à sua frente a terra da promessa, o cumprimento de tudo que Deus havia lhes dito aos seus pais. Como será que eles olhavam para aquele momento, para o novo momento que estava à frente? Como será que eles enxergavam? Será que olhavam com fé, com otimismo, ou com medo e dúvidas? Eu queria nessa noite perguntar para você a mesma coisa. Eu queria nessa noite perguntar para você a mesma coisa, não conhecendo o seu passado, não conhecendo as lutas que você passou, desconhecendo o tempo do seu cativeiro, desconhecendo o tempo da sua dor, desconhecendo tudo que você viveu, mas ainda assim, eu entendo que se você está aqui, você faz parte de uma geração que não caiu neste deserto que o mundo está vivendo hoje. Você faz parte de uma geração que sobreviveu, que está sobrevivendo a um caos, a uma catástrofe. Querido, você faz parte de uma geração que tem sido sustentado com o pão do céu, com o pão de Deus. Como você tem olhado para os dias que estão pela frente? Como você tem olhado para os dias que estão em nosso futuro? Como está a sua visão? Que perspectiva você tem dos dias que estão por vir? Você está entusiasmado como eu, ou você está com medo, como muitos ainda estão? Querido, nessa noite o Senhor me entregou uma palavra, e digo para você com todo temor e tremor, palavra de revelação, acerca daquilo que nós temos pela frente, acerca daquilo que Deus tem preparado para nós. Queridos, nós estamos a poucos passos de ver a mão de Deus agindo com poder e glória em nossa nação. Eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que todo esse incômodo, toda essa dor, toda essa inconveniência, são dores,
são contrações, algo está sendo gerado de Deus para nós. Deus está preparando algo novo do Senhor vai nascer sobre a nossa nação. Você acredita nisso? Deus está preparando algo novo para nós. Deus está preparando algo novo para você. Irmãos, eu creio que nós seremos a geração do avivamento. Nós seremos a geração que o Senhor vai usar para conduzir o último e grande avivamento antes da volta de Jesus, porque eu creio que Jesus há de vir para buscar a sua noiva. Você acredita nisso? Amém? Glória a Deus por isso. Eu creio, irmãos, em um derramamento do Espírito Santo, porque é promessa para os últimos dias. Deus há de derramar o seu Espírito Santo sobre a igreja de maneira sem precedente na história. Deus há de fazer algo grandioso sobre nossa nação, com salvação, com curas, com milagres, com coisas extraordinárias. Queridos, pessoas entrarão aqui neste lugar e serão curadas. Pessoas serão curadas. Por quê? Porque o Espírito de Deus está aqui. Porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Quem sabe nessa hora, quem sabe nesse momento, você que entrou aqui, querido, o Espírito de Deus está nesse lugar, amém? Ele pode te tocar agora. Quem sabe nessa hora, nessa noite, neste lugar, o Espírito do Senhor vai curar você. Você entrou aqui doente, vai sair daqui curado em nome de Jesus. E entenda uma coisa, não foi a PIB da Vila que fez, nem foi o pastor Leonardo que fez, porque não é meu dom espiritual, é o Senhor. Ele está fazendo, Ele está movendo, irmãos. Ele está preparando algo para a nossa nação, Ele está preparando algo para você. Irmãos, e quando Deus se move, nós precisamos nos movimentar também. Quando Deus se move, precisamos nos movimentar. Eu me lembro que o primeiro material discipulado que eu usei nessa igreja, no ano de 2004, quando ainda éramos uma capela de lona e 20 pessoas, não mais do que 20 pessoas, o título do material era Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E o grande ensinamento daquele material, que é um material denso, foi o seguinte: olha que coisa interessante, perceba onde Deus está agindo e junte-se a Ele. Junte-se a Ele. Não foi em vão que no ano de 2008 o Senhor me deu uma direção sobre a visão e o propósito dessa igreja. Em 2009 nós trouxemos essa visão para a igreja através do tema 2009, uma igreja que se move, porque entendemos que somos nós que precisamos nos ajustar à vontade de Deus, e não é Deus que se ajusta à nossa. A agenda é dele, o propósito dele, a vontade é dele, e eu preciso me ajustar àquilo que Deus quer fazer. Querido, o Espírito do Senhor nessa noite convida você também. Ele está fazendo algo, Ele está movendo algo sobre nós, Ele está movendo algo sobre a nossa igreja, e chegou o tempo de você também se movimentar e se ajustar àquilo que Deus quer fazer entre nós. Você precisa se ajustar. Meus queridos, eu creio em tudo isso, e eu creio que chegou o tempo de nós pagarmos um preço e ajustar-nos, e especialmente ajustar a nossa perspectiva. Ajustar a nossa perspectiva. Precisamos definir para onde nós olharemos. Na quarta-feira passada nós trouxemos uma palavra à igreja sobre gente que vive olhando para baixo. Gente que por causa do peso do sofrimento se encurva diante das aflições dessa vida, e tudo que conseguem olhar e ver é o chão, a realidade terrena. Chegou o tempo, irmãos, de você elevar os seus olhos, chegou o tempo de você fortalecer os seus ombros e olhar adiante e pensar e ajustar a sua perspectiva, porque dependendo de para onde você está olhando, o seu caminho será um caminho de avivamento, de vitória e de milagres. Mas se você não olhar nessa direção, querido, você percorre um caminho muito complicado. A pior coisa que pode acontecer é você estar tão envolvido com os sofrimentos desse tempo presente, que você perde a perspectiva do eterno, perde a perspectiva que Deus não perdeu o seu poder, perde o entendimento que Deus continua no seu trono. Você acredita nisso, irmãos? Deus continua reinando, Deus continua no seu trono, Ele é soberano, o seu poder não foi diminuído ou minimizado por causa dos impactos do que acontece no mundo hoje. Ele continua Senhor da história, e Ele está conduzindo a história para um grande
momento final. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Se preparem, se preparem. Deus está pronto a fazer maravilha na tua vida, mas você precisa se preparar. Você precisa ajustar a sua perspectiva, você precisa ajustar a sua visão. É o que você precisa fazer. Pastor, mas como é que eu faço isso? Como é que eu ajusto a minha visão? Como é que eu posso olhar para aquilo que Deus está olhando? Como é que eu posso perceber aquilo que Ele está movendo? Primeira coisa que você precisa fazer é redefinir a sua posição. Redefina a sua posição. Não é porque você enxergou tudo com um olhar pessimista e sem fé que você precisa continuar enxergando assim. Redefina a sua posição, porque uma posição estratégica pode mudar completamente o seu campo de visão. Dependendo de onde você olha, a sua perspectiva pode mudar radicalmente. Dependendo do lugar onde você está, a sua visão é uma. Se você está em um lugar que não favorece, a sua perspectiva será outra. Querido, chegou o tempo de você perceber onde você está. Chegou o tempo de você parar e olhar ao seu redor e perceber: ei, onde eu estou, e este lugar que eu estou hoje favorece a minha visão daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu fico, irmãos, impressionado com pessoas que conseguem ficar diante da televisão, se alimentando da porcaria que ela oferece diariamente para vocês, e acha isso bom, e depois reclama: mas eu não consigo ver, pastor, eu não consigo ver aquilo que Deus tem preparado. Essa semana eu tentei quebrar o meu próprio protocolo. Falei assim: não, eu vou assistir o jornal, eu preciso assistir alguma coisa, porque eu não posso ficar desconectado com as informações verídicas e relevantes que são veiculadas pelos nossos canais de comunicação. E eu liguei o jornal, e a primeira matéria, que não vou falar, porque a nossa igreja é uma igreja livre, você pode pensar da maneira que você quiser, primeira matéria que eu olhou, eu falei assim: não, vou desligar, não dá para ver isso não, eu não consigo ver isso, gente, isso não abençoa a minha vida, isso eu sei que é mentira, isso é manipulação. E querido, muita atenção com o que você tem consumido de material, muita atenção, porque isso vai definir para onde você está olhando. Se alimente bem, tem muita coisa boa para você. Josué capítulo 3, versículo 3, então deu essa ordem ao povo: quando você vê a arca do Senhor se movendo, saia da sua posição, siga a arca. Querido, quando você vê a mão de Deus movendo, quando você vê Deus se movimentando, saia da sua posição, saia do seu alinhamento, saia de onde você está e siga a direção de Deus. Querido, você precisa ter uma percepção clara de que o Senhor está se movendo nesse tempo. Se Deus está fazendo algo nessa geração, é o tempo de você também sair da sua postura e seguir a vontade de Deus. Pastor, mas que postura é essa? São as suas prerrogativas, são as suas opiniões, são os seus conceitos formados. Não, pastor, mas eu aprendi sempre assim, e foi o jeito que eu fui ensinado, então para mim, Deus só age assim. Tolo, Deus é livre, Deus age do jeito que Ele quer, Ele não presta conta a você, Ele não tem que se explicar com você. Deus é Deus, amém, igreja? Deus está muito além do nosso entendimento, das nossas convenções. Deus está muito além da nossa religião. Deus é Deus. E existem pessoas que estão perdendo o melhor de Deus porque estão cheias de si. Não, só acredito se for desse jeito. Meu irmão, você está perdendo coisas preciosas do Espírito Santo, intimidade, vida, manifestações gloriosas que o Senhor continua agindo no nosso tempo. Ele continua fazendo, irmãos. Querido, você precisa abrir mão, sair da sua posição, é você esvaziar-se de si mesmo, é você falar: Senhor, olha, eu fui ensinado assim, mas quer saber, Senhor, se o Senhor está fazendo, eu não quero ficar de fora. Eu não quero ficar de fora. Eu quero, Senhor, estar junto contigo. Eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Eu não vou perder de maneira alguma. Você precisa buscar isso. Sir Isaac Newton, ele disse: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Querido, você vai ter uma perspectiva mais ampla quando você se reclinar
sobre os gigantes da fé, quando você se reclinar sobre a palavra, quando você buscar, você terá uma perspectiva muito mais ampla daquilo que o Senhor está fazendo neste tempo. E querido, se nós queremos de fato então ver a direção indicada pelo nosso Deus, precisamos começar a mudar, precisamos começar a nos ajustar àquilo que Ele quer fazer em nós. Segunda possibilidade, segunda dica para você ajustar a sua perspectiva é: identifique os apontamentos de Deus. Identifique os apontamentos. Algum tempo atrás, era muito recorrente, nós íamos muito aquele monte aqui em Araruama, o Mirante, e para orar, grupo de pastores, íamos orar pela cidade. Eu estou com muita vontade de voltar lá, gente, de orar de novo lá em cima, porque é tão bonito. Quem já foi lá, gente? É tão bonito, não é? É bonito demais, gente. É lindo, você olha a cidade toda, você olha até Saquarema, é lindo demais. Quem gostaria de ir lá orar comigo um dia? Ô, Glória, está marcado então, vamos fazer isso, gente. Eu não vou sozinho, já sei que vai ter mais gente comigo. Orar lá em cima. E quando eu vou lá para cima orar, eu fico lá de cima olhando a cidade, você vê a cidade toda, e eu fico lá de cima tentando achar a nossa igreja. Você acredita nisso? Eu fico assim, olhando tal, mais ou menos aqui. E como é que eu faço para tentar achar a nossa igreja? Eu fico buscando marcos, eu fico buscando estruturas que caracterizam aqui a proximidade, eu fico olhando e buscando marcos que possam me guiar, apontamentos que possam me direcionar para onde está a nossa igreja. Eu fico olhando, ela tem um prédio assim e tal, e eu fico olhando assim para poder identificar. Eu acho que é mais ou menos por ali eu vou chegar, acho que ali essa é a direção. E estenda as mãos e ora, e que coisa boa, gente. Querido, assim também, para que nós possamos perceber algumas coisas, a gente precisa ter uma perspectiva mais ampla. Você precisa identificar os apontamentos de Deus, e às vezes, para poder perceber certas coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida, precisamos nos distanciar um pouco. Quem sabe quando a gente está no meio do problema, no meio da aflição, você não consegue perceber os detalhes, as nuances do caso. O afastamento aqui amplia a sua perspectiva, abre, maximiza o quadro geral, para que você tenha uma visão mais ampla da realidade. Por vezes, irmãos, Deus está nos chamando para você se distanciar um pouco dos seus dilemas pessoais. Você às vezes peca por querer enxergar o propósito de Deus através do prisma da sua vida, da sua realidade, do que acontece no seu dia a dia. Ei, olha o quadro geral. Eu tenho dito isso aqui, gente, um excelente exercício mental. Amplie, olhe além, não enxergue só pela sua vida, porque se você olhar só pela sua vida, você vai computar prejuízos financeiros, perdas, sofrimento, dor. Mas olha o quadro geral. Nós estamos em um país com mais de 500 mil mortos, e você está aqui, glória a Deus, amém? Deus preservou você, Deus guardou você. O que você tem de diferente daqueles que já foram? Nada. Tem gente aqui que é mais doente de gente saudável que já foi. Eu não entendo porquê, mas quando eu abro o quadro geral da minha vida, se eu quiser analisá-la somente pela ótica dos meus sofrimentos, eu entro em depressão, eu fico com crise de ansiedade, síndrome de pânico. Mas quando eu olho para o quadro geral, ei, gente, espera aí, eu estou julgando a minha realidade pela minha própria vida, mas se eu olho para o quadro geral, eu percebo que o Senhor tem me livrado, o Senhor tem me sustentado, a mão dele tem suprido na minha vida, não tem faltado pão na minha mesa, o Senhor tem me abençoado. É certo que talvez não esteja do jeito que eu gostaria, mas espera aí, não estou sozinho nessa não, o Senhor está comigo, Ele está fazendo. Mantenha a distância, amplie a sua perspectiva, maximize o quadro geral da sua vida, olhe para o que Deus está fazendo, procure apontamentos daquilo que Ele tem preparado. Essa foi a orientação que o Senhor deu a Josué para entregar ao povo. Olha, acompanhe o mover da arca, mas mantenha a distância, olhe o quadro geral, veja tudo o que está acontecendo e perceba os apontamentos de Deus. Mantenha a distância, não avalie o quadro pela sua própria realidade, mas perceba o caminho que o Senhor tem conduzido você. Deus começa a trabalhar em nossa vida, irmãos,
quando nós começamos então a perceber isso, a perceber os apontamentos de Deus, a perceber as orientações de Deus, a perceber aquilo que Ele tem nos dado a oportunidade de conhecer. E quando nós percebemos isso, irmãos, nós precisamos ser hábeis e ágeis para obedecer, para nos ajustar àquilo que Deus quer fazer em nós. Identifique os apontamentos de Deus para a sua vida e não tarde em obedecer. Não procrastine, não deixe para amanhã, não espere melhorar, não espere passar a crise, não faça isso. É para agora, é para hoje, para esse tempo. Deus quer levantar você nesse tempo. Identifique os apontamentos de Deus para a sua vida. Deus quer fazer muito mais. Uma outra possibilidade para que você ajuste sua perspectiva é priorize o reino. Coloca o reino de Deus no lugar que lhe é devido. Coloque Deus no lugar exato da sua vida. Ah, pastor, mas eu não consigo perceber tudo isso que está falando. Para mim só está piorando tudo. Como é que você está tão otimista com o futuro? Como é que você está tão cheio de fé? Irmãos, tudo depende de quem está em primeiro lugar no seu coração. Querido, se você priorizar o reino de Deus, se o Senhor for o primeiro no seu coração, se Ele for a sua paixão, se você acorda de manhã e a primeira coisa que você pensa é estar na presença dEle, se essa for a sua prioridade, você vai começar a enxergar as coisas na perspectiva de Deus. O problema é que nós estamos tão cheios de nós, e tão cheios de coisa que não agrega nada, que o Espírito Santo está gritando aos nossos ouvidos, gritando ao nosso coração, e nós não estamos atentos. Coloca Deus no lugar certo da sua vida. Deus não pode ser para você um evento de domingo, Deus não pode ser para você um encontro aqui à noite. Ele precisa fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Priorize o reino de Deus. A Bíblia fala que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A gente está tão perturbado, a gente está tão louco, gente, que nós estamos freneticamente buscando todas as outras coisas, para que, se sobrar algum tempo, possamos procurar a Deus. Nós estamos correndo atrás da própria vida, resolvendo os nossos próprios problemas, pensando assim: se eu resolver a minha vida, sim, pastor, você pode contar, eu vou ser um dos abençoadores do projeto em Monte Belo. Você pode contar comigo, pastor, se Deus me abençoar e eu resolver a minha vida toda, olha, eu serei um voluntário do Ministério Abraçar, para servir pessoas em situação de rua. Pastor, se Deus fizer, e a gente fica nessa desculpa. A gente fica buscando uma coisa que nós não iremos conseguir, porque as prioridades estão invertidas. Deus precisa ser o primeiro lugar na sua vida. Quando Deus for o primeiro lugar na sua vida, todas essas coisas os serão acrescentadas. Você não vai procurar, a Bíblia fala, são os pagãos que fazem isso, correr atrás das coisas. Vocês não, as coisas vão correr atrás de vocês. As coisas vão correr atrás de vocês. Ah, pastor, estou correndo atrás de um emprego. O emprego vai correr atrás de você. Você acredita nisso? Ah, pastor, estou precisando, estou buscando meu dinheiro, aí minha estabilidade. Ela vai procurar você. É porque a gente está invertendo as coisas. Eu preciso colocar Deus no lugar devido na minha vida. E preste atenção que Deus, Ele não se dá ao mérito de ocupar qualquer lugar na sua vida, não. Deus não vai ocupar um canto escuro da sua vida. Ele quer ocupar o trono, Ele quer ocupar o seu coração. Portanto, priorize o reino. Josué capítulo 3, versículo 6, diz a palavra: olha, disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Passe à frente do povo. Olha, eu sei que pode ter todo tipo de gente no meio do povo, mas a arca tem que ir na frente. A arca da presença precisa ir à frente. Olha, pode ter idosos, pode ter gestante, pode ter pessoas com dificuldade de mobilidade, mas a arca tem que ir na frente. A arca é a prioridade, a presença vai na frente. O ensinamento que Ele deixa para nós é esse: a presença do Senhor precisa ser prioridade na nossa vida, irmãos. Portanto, irmão, coloca Deus no lugar certo, priorize o reino de Deus, priorize, coloque Ele no lugar certo da sua vida, e você vai ver como que as coisas vão mudar. Quarto, mova-se no profético. Mova-se no profético.
O apóstolo Paulo, logo após orientar a igreja no sentido que nós não deveríamos apagar o Espírito Santo, ele fala: não tratem com desprezo as profecias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Olha, não trate com desprezo as profecias. Entenda isso, irmãos. A igreja precisa se mover na palavra, precisa se movimentar e tomar decisões, agir não por opinião própria ou acordo entre as partes, mas a igreja precisa se mover pela palavra, se mover pelo direcionamento de Deus. Tudo que nós temos é a palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho, ela é a autoridade sobre a nossa vida, ela é a nossa bússola. Sem ela, nós estamos perdidos, desorientados. Agora entenda uma coisa, irmãos: Deus continua falando. Nós não estamos no período do silêncio profético, não. Deus continua falando. Eu sei, e você não precisa me explicar, porque eu sei muito bem, que não se trata de uma palavra revelacional, porque tudo que ele queria revelar acerca da salvação está fechada, mas Deus continua falando. Deus nunca deixou de falar. Ele tem falado contigo? Ele tem falado contigo? Ele tem falado com você? Por isso eu preciso abrir o meu coração para entender uma coisa, que o que movimenta a igreja, o que nos impulsiona, precisa ser a palavra, irmãos. Precisa ser o direcionamento da palavra de Deus. A palavra, a profecia, a palavra que é dita em nome de Deus. A gente precisa acreditar mais nessa palavra. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos comunicar essa palavra. Irmãos, essa palavra tem poder, essa palavra tem autoridade. Tem autoridade. Você quer ver a autoridade de um leão? Solte o leão. Veja, enquanto o leão está preso na jaula, você brinca com o leão, tira foto com o leão, tira selfie com o leão. Solte o leão e veja quem vai ficar na frente dele. A autoridade dela é revelada quando ela é solta. Assim também, irmãos, ouse falar em nome dele. Ouse falar. Preste atenção, porque eu estou dizendo de uma palavra de Deus, não é a sua palavra, não é a sua opinião, não é a sua profetada, se você me entende esse verbete. É quando você fala em nome de Jesus, querido. Quando você chega para um morador de rua e olha para ele e no nome de Jesus fala: Deus quer te levantar dessa situação e levantar e abençoar a sua vida. Você acha que essa palavra é sua, ou essa palavra está intimamente associada com o que está na Escritura Sagrada sobre a natureza do homem? O homem é o que? A coroa da criação de Deus. Deus não criou o homem para ficar nessa situação. Deus não criou o homem para viver na sarjeta, no alcoolismo, nas drogas. Então quando você libera uma palavra como essa, é palavra profética sobre a vida dessa pessoa. Quando nós falamos, irmãos, sobre um avivamento, nós não estamos falando aqui de uma coisa que a gente está inventando. Nós não estamos falando aqui de uma coisa que é desejo nosso. Estamos falando de algo que está alinhado com a Escritura, perfeitamente alinhado com a história da revelação da palavra de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Precisamos, irmãos, acreditar mais nessa palavra, tomar posse dessa palavra, comunicar essa palavra. Eu creio, irmãos, que Deus esse tempo tem falado muito. O nosso problema são muitas vozes. Já tentou conversar com alguém em um ambiente que muita gente conversa? Eu sou assim, gente, eu sou péssimo, gente. Se tiver 3, 4 pessoas conversando, eu não consigo prestar atenção. O meu cérebro, ele ainda não foi totalmente convertido, ele é meio mexeriqueiro, sabe? Ele fica tentando prestar atenção na conversa de todo mundo. Eu sou assim. Aí fulano está gostando de Beltrano aqui da igreja. Eu estou conversando com o irmão aqui sobre projeto de missão para ganhar alma para Cristo.
que fulano aqui está gostando de fulano. Eu já esqueci o irmão, já estou aqui lá. Quem será, hein? Quem será? Aí eu de repente eu dou um apoio, né? Eu faço uma oração, eu vou junto lá, dou um empurrãozinho. A minha mente desvia na hora. O nosso problema, o problema da nossa geração não é ouvir a voz de Deus, é ter muita gente falando. Existem muitas vozes falando aos nossos ouvidos. E você precisa focar, perspectiva, ajustar, colar o seu coração, silenciar as outras vozes para ouvir aquilo que Deus. Irmãos, me perdoe, se depois você, pastor, está radical, não tem problema, fica chateado comigo, mas eu estou um pouco intolerante para ouvir certas coisas na televisão. Não consigo mais ouvir, gente, eu não consigo mais. Eu começo a ver, eu estou perdendo meu tempo, não quero ouvir isso não, eu quero ouvir coisa que me alimenta, eu quero ouvir coisa que me abençoa, eu quero ouvir aquilo que Deus tem apontado para a nossa nação e para a nossa geração. Josué 3, versículo 9 diz: venham ouvir as palavras do Senhor, e assim vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Ouçam a palavra. É tempo de você ouvir a palavra, é tempo de você se mover pela palavra. Deus já falou algo com você, meu irmão, sim ou não? Quem é que já tem essa experiência de abrir a palavra, de orar e Deus falar com você? Já falou contigo, amém? Você crê nessa palavra? Mova-se em direção a essa palavra. Se você recebeu uma palavra do Senhor, agora é hora de você se movimentar e ir na direção da palavra. A Bíblia fala sobre a experiência de Jonas, um profeta que recebeu uma ordem de Deus: vá pregar em tal cidade, e ele se moveu à direção oposta. A Bíblia fala que ele desceu a Jope, ele desceu ao barco, ele desceu ao convés, ele desceu às profundezas do mar. A vida de quem desobedece a Deus e não se move na direção da palavra é uma vida de gente que só está declinando cada vez mais. A Bíblia fala que ele fugia da presença do Senhor. Tem gente que está fugindo da presença. Tem gente que está fugindo da presença. Tem gente que sai de um lugar e vem para o outro, vem para cá, vai para outro, e Deus fala a mesma coisa, usa pastores diferentes, homens e mulheres de Deus diferentes, em lugares diferentes, em contextos diferentes, em denominações diferentes, e fala a mesma coisa, e a pessoa continua se movimentando, fugindo. Se movimente na direção da palavra, se movimente em direção daquilo que Deus falou. Nas últimas semanas eu comentei que eu estava orando, falei: Senhor Espírito Santo, mostra-me a tua direção, mostra-me aquilo que tu queres fazer. E a palavra que ele deu para mim foi assim: meu filho, é a mesma de sempre. Eu não mudei a direção, foi você que perdeu a perspectiva. A direção é a mesma, a visão é a mesma. Eu sempre apontei a direção certa. Você que deixou de percorrer esse caminho. Irmãos, nós precisamos voltar a essa direção que Deus tem para nós. Para terminar, não desista, dê mais um passo. Josué capítulo 3, versículo 14 declara: quando o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram à frente. Para terminar, o texto diz que os sacerdotes que carregavam a arca foram na frente, deram o primeiro passo, e depois diz que esses então ficaram parados enquanto o povo passava. Os sacerdotes deram o primeiro passo, pisaram no Jordão, à frente havia a terra da promessa, eles se movimentaram em direção à palavra. Qual palavra? Eu vou te dar uma terra que manda leite e mel. Então vamos atravessar, atravessa o Jordão. O sacerdote é o primeiro, ele pisou naquele lugar, ele pisou naquela terra. Agora eles param no Jordão, eles param no meio do Jordão, e agora é o povo que tem que se movimentar, é o povo que tem que andar. Josué 3,17, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisando em terra seca. Eu entendo aqui, irmãos, que existem momentos na nossa caminhada como igreja que será a iniciativa do sacerdote,
será a iniciativa dos pastores, será a iniciativa dos missionários, será a iniciativa dos homens e mulheres de Deus que lideram igrejas. Eles vão precisar dar um primeiro passo, mas existem outros momentos e o pastor, que o apóstolo, que o bispo, que o missionário, que o profeta, ele tem que parar, ele precisa parar, ele precisa sustentar a presença, e o povo precisa andar. Quero dizer para você, querido, que chegou o tempo do povo andar. Chegou o tempo da igreja andar. Chegou o tempo da igreja marchar. Chegou o tempo de você fazer a sua parte. Chegou o tempo da igreja se movimentar. Eu li uma estatística há algum tempo atrás que dizia que numa típica igreja batista 10% das pessoas trabalham e 90% pessoas não fazem nada. Essa profecia do diabo não vai colar na nossa igreja. Amém? Amém, gente? Merece um amém mais forte, não merece? Amém? Aqui não. Aqui não. Não tem espaço para você ficar sentado satisfeito, não. Aqui não tem espaço para você ficar sentado e confortável, não. O Senhor está chamando você. O Senhor está chamando essa igreja, a nossa igreja. Pastor, mas quem somos nós? Nós somos povo do Senhor. Nós somos o povo de Deus. Vamos fazer, irmãos, tudo que o Senhor colocar na nossa mão, a gente vai fazer. Pode parecer pouco em comparação com alguns, mas nós iremos fazer. E eu creio que Deus está nos preparando para fazer coisas maiores, coisas grandiosas. Mas eu preciso me ajustar. Eu preciso me ajustar à vontade dEle. Chegou o tempo, igreja, de nós nos levantarmos da nossa comodidade e marcharmos. Se você ficar esperando tudo melhorar, você vai ficar do outro lado. Se você ficar esperando o cenário melhorar, tudo ficar tranquilo, você não vai. Eu não sei você, mas eu quero participar. Deus está fazendo algo. Deus está movendo algo, gente. Tem algo nascendo. Algo está chegando. Você pode perceber isso? Você percebe isso? Deus está preparando algo para esse tempo. A grande questão é se você vai participar disso ou não. A grande questão é se você vai ficar sentado com as suas belas justificativas, ou você vai se ajustar e pagar o preço para ver a terra que o Senhor prometeu. Irmãos, eu creio que está chegando um tempo na nossa cidade em que Deus levantará a sua igreja. Preste atenção que a sua igreja não somos nós, é a igreja dele. E nós veremos conversões em massa acontecendo aqui nessa cidade. Sabe quem Deus vai usar? Não serão os pastores, não. Esse avivamento não será como o avivamento que aconteceu na Inglaterra, onde Deus usava algumas pessoas, alguns líderes exponenciais, para que milhares e milhares se convertessem. Esse avivamento que vem, o sacerdote vai ficar parado, o sacerdote vai sustentar a presença, e é o povo que vai passar, e é o povo que vai fazer. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Através da sua vida, você vai tocar em pessoas, e pessoas serão curadas e libertas em nome de Jesus. Pessoas virão aqui a esse púlpito dar testemunho de libertação do vício de drogas, de cocaína e de crack, porque você orou por ela, não foi o pastor. Pessoas chegarão aqui na frente dando testemunho de uma nova vida, de que voltaram para a sua família, restauraram o seu casamento, porque você, mulher, orou por ela. Deus vai usar você. Você verá pessoas se entregando a Jesus, sendo batizadas, não porque o pastor pregou, mas porque você foi homem e mulher de Deus e não abandonou a sua missão para esse tempo. Os sacerdotes vão ficar sustentando a presença, apontando a direção. Venha, vem. Chegou o tempo da igreja se levantar. Chegou o tempo da igreja assumir a sua missão. Nessa noite eu quero convidar você a fazer o mesmo.
Eu quero convidar você a deixar de lado o seu medo, deixar de lado a sua timidez, deixar de lado tudo que lhe prende e abraçar o propósito. Ajuste a sua perspectiva, olhe para o futuro com fé, com esperança. Eu sei que os dias que vivemos são dias difíceis, mas preste atenção no que Deus está fazendo. Ajuste o seu olhar, ajuste para aquilo que Deus está apontando. Procure apontamentos de Deus nessa geração. Olhe o quadro geral, não avalie só pela sua própria vida, veja o todo. Deus veio para salvar o mundo inteiro, então você não pode olhar para um ponto isolado. Amplie, maximize, olhe o quadro geral, antes de tirar uma conclusão precipitada. Deus está preparando algo, Deus está fazendo alguma coisa. Essa semana eu tenho ouvido pregadores, pastores, homens e mulheres de Deus, dos diversos cantos desse país, e é muito curioso, porque a palavra é a mesma palavra que o Senhor colocou no meu coração é confirmada aqui e acolá. E eu não me esqueço de uma palavra que foi revelada aqui há alguns anos atrás, há alguns bons anos atrás, pelo pastor missionário americano Billy Graham, que ele dizia: olha, eu prego no mundo inteiro. Ele já pregou em mais de 80 nações. Até hoje eu tenho contatos com ele. E ele falava o seguinte: olha, a nuvem do avivamento está sobre o Brasil. Para alguém que prega no mundo inteiro, em mais de 80 países, a palavra dele tem mais autoridade do que a minha. A nuvem do avivamento está aqui no Brasil. E ele falou: eu creio que o último e o grande avivamento antes da volta de Jesus vai acontecer aqui na nossa nação. Deus vai fazer. Preste atenção, Ele não depende de você para fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. A minha consideração é: você quer ficar de fora? Você vai ficar de fora? Você vai perder isso. Vai ver Deus fazendo, Ele não vai fazer nada, não vai correr para a presença. Eu já tomei a minha decisão. Eu quero viver tudo que Deus tem para nós. Feche seus olhos. Faça agora no seu lugar a sua oração. Faça a sua oração ao Senhor. Fala com Deus das suas dificuldades, mas fala com Deus da sua fé. Fala com Deus. Se você entendeu essa palavra hoje, fala com Ele que você quer isso, que você quer olhar para o futuro com esperança, com fé, de que os melhores dias da sua vida estão por vir, de que dias exponenciais de um derramamento do Espírito Santo está para acontecer em nossa nação, e que você quer ser o primeiro. Pastor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida, eu não quero ficar de fora. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas